Gotas salutares. Fixe essa ideia. Bom dia, como vai você? Tudo bem? Firme, forte, flexível e feliz? Como você consegue lidar com seus medos, com seus receios, que muitas vezes são impostos no nosso dia a dia? Você já parou para pensar o quanto que nós normalmente somos amedrontados? Nós somos sempre ameaçados de alguma coisa? Porque, não sei se você compreende, muitas pessoas só reagem sob a pressão, sobre o medo. Mas é o medo coagido, a pessoa que ela primeiro sente o medo, tem aquela dificuldade imensa dentro dela, medo de si, que é o tema de hoje, medo de si, que não deixa com que ela entre em ação, que não deixa que ela reaja na frequência da prosperidade. É assim que se movimenta hoje o nosso mundo. É assim que as coisas estão acontecendo. Sabia? É dessa forma. Só que precisamos saber como é que nós vivemos na vida uterina, na nossa primeira parte da infância. Como é que nós vivemos aquele período? Cheio de medos, ameaçados, dificuldades impostas para nós? Olha quanta coisa que existe no nosso lastro da vida. É ali, é por aquele lugar, é por aquele momento que nós passamos a sofrer as consequências. Bom dia, Viviane, bom dia, Gustavo, Dona Carmen, sejam bem-vindas. Então precisamos estar muito atentos nas coisas que estão acontecendo à nossa volta. A partir do momento que nós temos consciência do que está acontecendo ao nosso redor, nós poderemos desenvolver uma consciência reativa. Se você se sente uma pessoa coagida pelo medo, pelos receios da vida, com certeza fica mais difícil de você dar a primeira passada. O primeiro ato de reação para que você tenha prosperidade, para que você desenvolva oportunidades em sua vida. Essa oportunidade de poder experimentar, de poder colocar em ação as suas qualidades existenciais. Pelo contrário, você estará anulando o que você tem mais de rico dentro de si, que são as suas habilidades, que são as suas qualidades de criar novas possibilidades. É por aí que funcionamos. Bom dia, Isabela, seja bem-vinda. Então, quando falamos medo de si, o maior medo que nós temos não é o medo do meio existencial, mas é o medo de nós nos expormos. Agora, por que temos medo de nos expor? Até mesmo por uma simples foto. Vamos sair na foto? Não, eu tenho receio, eu não quero sair. Isso aí está indicando um medo interno, um pequeno medo. Medo de ser feio, medo de não sair bem na foto, medo de dar errado, medo de onde essas fotos vão parar. É assim que funciona, sabia? Parte desde o momento de um medo de uma foto, simples foto, ou medo de ajudar as pessoas. Eu tenho medo, será que ela vai compreender o que eu quero fazer? Será que
sabe? Coisas do tipo, você vai se perdendo nesse mundo. E um pequeno medo, ele vai se tornando um mundo gigante, um monstro que vai te comer aos poucos. Acontece muito no dia a dia, é o medo de sair na rua. Um fala uma coisa aqui, outro fala outra coisa lá, então as pessoas começam a entrar na síndrome. Já falamos na live passado, a síndrome do medo. Um monte de variáveis desconhecidas que vai levar você a uma síndrome. Quem é que arrisca qual que é essa síndrome? Mas no finalzinho eu falo. Então, o medo, os detalhezinhos do medo que vai acontecendo, as pessoas ameaçando, o sistema de mídia falando, a fofoca, o ruído, todas essas formas de comunicação, se você não tem uma fé interna na sua existência, você vai desenvolver o seu medo. E esse medo, sinto muito, ele vai tomando conta de você se não agirmos, se nós não reagirmos na frequência das atividades, das ações. Acreditar mais em si, não dar ouvidos a outras pessoas e colocar tudo em ação, em criatividade, em proatividade. Bom dia, Marcelo, seja bem-vinda. Então, é uma questão, moçada, de reação, uma questão de vontade, uma questão de deixar de moer esse medo que você tem dentro de você e colocar em movimento, ação. Acreditar em que você é um potencial. Porque a partir do momento que você desenvolve essa síndrome, qual que é essa síndrome que está relacionada ao medo? Vamos ver que alguém arrisca. A partir do momento que você tem essa síndrome desenvolvida, fica difícil porque são N características que ajudou a fomentar, que ajudou a caracterizar essa síndrome. E você resolver solucionar essas variáveis de medo vai ser difícil, porque você começa a ficar uma pessoa covarde. Qualquer coisa você não faz mais porque tem medo. E esse medo vai atravancar todo o seu mundo próspero, ligado à sua vida pessoal, familiar, social e profissional. Porque você se torna uma pessoa medrosa. Aí entra também outro live que fizemos há um tempo atrás, né, que chama boca versus ânus, né? A diferença, a semelhança entre a nossa boca e o nosso ânus. O que é o que acontece com pessoas que têm muito medo, principalmente medo de si, que externaliza esse medo. Então ela tem a mesma semelhança, né, da forma do seu ânus. Você tem também com a boca, que são as pregas, né, da sua boca. É a mesma coisa com as pregas, né, as fissurinhas que existem no seu ânus. Então, pessoas com muito medo, ela tem também a pressão, né, que ela executa no ânus, que o animal tem quando tem medo. Nós também, seres humanos, pressionamos a região anal e, consequentemente, também pressionamos a nossa boca. Então, a semelhança entre um e o outro, nós somos os seres que temos comportamentos inconscientes no lado instintivo, reptiliano e límbico. Então nós temos todo este comportamento que muitas vezes nós não percebemos, mas aos pouquinhos nós vamos nos comportando de acordo com o ambiente. E isso chamamos de epigênese. Epigênese é a interferência do meio externo em nosso DNA. Nós nem percebemos, mas nós nos comportamos, porque tudo que tem de informação aqui, no nosso redor, nós atraímos. Como falamos em live aí no passado, somos seres atraentes e emanentes.
Então a energia está em constante movimento na gente. Nossos átomos estão em constante movimento. E aí, se nós não sabemos gerenciar esses comportamentos, muitas vezes medíocres, inconsequentes, vai na onda dos outros, da fofoca, do ruído, da mídia, você começa a travar e seus órgãos começam a somatizar os medos, os receios, e fica difícil porque você começa a desenvolver doenças. Aonde? Em qual região? No fígado, nos rins, na região do reto, né, do ânus, intestino grosso. Todos esses locais são característicos do nosso medo, do medo reativo, do medo de não reagir. Então você fica acuado. E acuado, você produz muito cortisol, você fica sem ação, você fica à mercê do sistema, de alguma coisa que está te segurando, e a partir daí você se anula, e o único recurso que o corpo tem é de gritar. Não gritar com a nossa fala com a boca, mas ele grita com a doença. Fala: olha, você não está fazendo o que eu preciso, o que eu quero, então eu preciso reclamar, eu preciso gritar. Aí você trava seu corpo e começa a ter comportamentos semelhantes às características do medo. Já que ninguém falou aí que síndrome que é essa, é a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é tudo isso. Você vai juntando esses pequenos medos, chega em um momento que você não consegue mais desenvolver as suas atividades reativas. Então precisamos saber lidar com as situações, com o dia a dia. Obrigado, Marsayuri, ela linkou aí um dos lives para você ter uma noção, né, do que nós já conversamos. Só aproveitando, os nossos lives eles estão masterizados, eles estão gravados de uma forma mais completa, com um som de fundo, no nosso canal YouTube Leves Dias. Acesse lá e você vai ver, nós temos mais de 200 lives, 200 temas até hoje desenvolvido de manhã. Você vai gostar, tenho certeza disso. Seja bem-vindo e participe, se inscreva lá, clica naquele sininho do lado para você saber quando tem vídeos novos, é importante, tá bom? Mas vamos voltar a este assunto. Então, o medo de você executar as coisas, o medo de você reagir a alguma situação que te leve à prosperidade, é dessa forma que acontece. Então, você precisa ter um comportamento criativo, um comportamento de fé desenvolvida dentro de você, principalmente na frequência da gratidão, na frequência do amor incondicional. Não dar ouvido às condições alheias, que elas vão apodrecer a sua mente, vão amedrontar o seu ser, e consequentemente quem é amedrontado é atraído pela pessoa, pelo sistema dominante. Então a primeira coisa que você precisa prestar atenção: se você desenvolve medo, você atrai o caçador. E se você atrai o caçador, sinto muito, os resultados não são tão interessantes, porque se você desenvolve a energia do medo, consequentemente você vai atrair o predador. Qualquer coisa, medo de fazer as coisas, vem o sistema, ele vem e te engole, porque você não tem força interna, você não desenvolve o amor interno, você não desenvolve aquela gana, aquele tesão, aquele vício no olhar, mas na frequência do amor incondicional para saber lidar com as coisas. Então preste atenção. Antes de você escutar ouvindo essa internet, ficando lançando isso, aquilo, que isso é perigoso,
Isso faz parte do ser humano medíocre, do ser humano covarde, do ser humano fraco na sua espiritualidade. Isso eu não tenho problema nenhum de falar para cada um de vocês, ou de você que estará assistindo esse vídeo. Preste atenção, se valorize mais, coloque força em você, amor incondicional, coloque luz, vem uma pessoa, sabe, densa perto de você, ilumine-a, perdoa, haja na frequência do perdão, mas não entre na onda. Tem avisos na internet, grupos de WhatsApp, caia fora disso aí, questione. É a única situação para você criar vergonha na sua cara, se posicionar, falar assim, eu sou luz, eu consigo mudar as coisas. Se você entrar no sistema do medo, da síndrome do medo, você vai estar fazendo, reforçando esse mundo do medo e o sistema te engole. Ele faz você virar uma consumista, ficar dentro da sua casa, socada numa televisão, comendo tranqueiras, só lá naquele sofrimento da doença, naquele mundo medíocre, pessoas reclamando perto de você. Fico até um pouco inflamado porque eu não gosto dessa frequência. Eu tenho repúdio. Faça o mesmo. Seja uma pessoa positivada, crie postura na sua vida, energize. As pessoas vão falando aqui coisa densa de medo. Caia fora, mude o assunto, mas não fique ouvindo. Mesmo nós profissionais também temos o receio do medo. Só que se nós ficarmos demais ouvindo, isso nos toma conta. Temos que ter medo sim, mas é o medo de ficar doente, é o medo de você, se tornar mais uma pessoa da massa, mais uma pessoa que está ali no sistema falando na sua cabeça. Preste atenção, se fortifique, se edifique, empodere-se da fé, da vontade, da bondade, do amor incondicional, do auto perdão, que você dilui esse medo. Excelente dia.